Oi, queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos tenham um dia, uma tarde, uma noite abençoada por Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, que eu não sei a hora que os irmãos vão ver esse vídeo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou aqui para falar umas palavras aqui da Bíblia, pois os irmãos vejam o que Jesus fala, né? Jesus falou, né? A Bíblia que Deus deixou para nós, o nosso manual da nossa vida, né? Para os irmãos aí que falam que, eu creio só em Deus, eu só tenho Deus, é só Deus, é Deus para mim, é Deus é tudo, Deus é maravilhoso, só que Jesus Cristo é o próprio Deus, ele se transforma em um só, que a palavra já diz isso, né? E eu quero ler aqui em João 14:5, que fala: Jesus, o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus fala, né, que ele vai. Eu queria ler toda a Bíblia, mas senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E os irmãos falam que é muito grande, muito cansativo, né? Porque não quer ouvir a palavra de Deus, fala que é cansativo. Mas depois vocês vão lá na Bíblia e lê todo o capítulo. Lê Deus de João 13, capítulo 13. É muito lindo a palavra de Deus que Deus deixou para nós. E eu quero ler esse pedaço aqui que fala, para as pessoas que falam, né, que é só Deus, é Deus no meu coração, só tenho Deus. Então Jesus fala, responde aqui, né, para Tomé. Ele pergunta, né, para onde vais? Para onde que nós vais se nós não sabemos o caminho, né? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que sério esse versículo aqui, ó, do 6. Para aqueles que falam que, eu creio só em Deus, é só Deus no meu coração, não tem mais nenhum. Jesus morreu por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então é por ele que nós vai para Deus. Porque se não passar por Jesus Cristo, nós não vai ver o Pai, não. E aqui a palavra já diz isso. Para aquele que não acredita na Bíblia, a palavra já diz isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então primeiramente tem que passar por Jesus Cristo para depois ir ao Pai. Porque aquele que fala que só tem Deus no coração, é só Deus, para mim eu só creio em Deus. Não está aceitando Jesus Cristo, não está aceitando o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Se ele não aceita Jesus, ele não aceita o Pai também não, porque a palavra já diz isso. Então você tem que aceitar Jesus Cristo para aceitar Deus. Porque se você não aceitar Jesus Cristo, que é o único, que é o Deus em Jesus Cristo, você não está aceitando o Pai não. Então, primeiramente, tem que aceitar Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador da nossa alma. Conhecer que Ele veio em carne, que Ele se fez carne, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, morto, moído, dilacerado pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, né? Está ao lado de Deus. E vai vir para buscar a sua igreja, que ele fez essa promessa. Eu irei e prepararei-vos lugar para onde que eu estou. Que Jesus fala, onde eu estou, vós também está. Para nós também estar lá com ele. Então ele foi e foi preparar lugar. Ele vai vir para buscar nós, para estar lá com ele também. Então nós temos que crer que ele veio em carne, morreu, ressuscitou, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi aos céus e vai voltar para nos buscar. Então nós temos que aceitar Jesus Cristo, obedecer os mandamentos dele, obedecer a palavra dele, porque se não obedecer as palavras que Jesus falou, você não vai ver o Pai não, só lamento. Vai ficar aqui na grande tribulação, porque você quer Deus, mas não quer aceitar Jesus Cristo que veio por nós. Como que você quer a Deus e não quer aceitar o Filho dele na sua vida? Primeiramente, Jesus Cristo, porque ele fala, disse Jesus, eu vou repetir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus Cristo. Então nós temos que aceitar ele. Tem que confessar ele na nossa boca. Eu aceito, Senhor Jesus Cristo. Eu te aceito, Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor veio por nós, pelos nossos pecados. Eu te aceito. Vou obedecer os seus mandamentos, as suas palavras que o Senhor escreveu, que o Senhor deixou para nós, para nossa correção, para nossa disciplina, para o nosso conserto, para o nosso acerto. Vou te aceitar verdadeiramente no meu coração. Vou te servir. Vou servir o Senhor.
Vou deixar as práticas do mundo, as coisas que te abomina, que é as coisas do mundo, o pecado do mundo, as coisas que não agradam a Deus. Deus fala na palavra dele, Jesus fala na palavra dele, em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é negar o seu corpo, negar a sua carne, negar a sua vontade. A vontade da carne te leva pro pecado, as coisas mundanas aí, ó, que é só da carne. Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo, buscar só do Espírito Santo, do alto, para que nós vejamos o Pai. Obedeça os mandamentos de Deus que Deus pediu para nós, que negue a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo, os mandamentos que Ele deixou. Muita gente aceita a oração, a bênção, a cura, a libertação, mas não aceita lá em Salmos, né, que é só as coisas boas que Deus fala. E não quer as coisas da correção, da disciplina que Deus fala ali pro seu conserto, pro seu acerto. Você tem que aceitar o mandamento de Deus, é todo. Não é só os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, Deus fez a Bíblia ali para nós, para nossa correção, para nossa disciplina, nossa repreensão do que não está agradando a Deus. Então vamos aceitar os mandamentos de Deus, a Bíblia, a própria boca, a própria palavra de Deus. Muita gente fala, para mim é só os 10 mandamentos, não tem mais nada. É toda a Bíblia, é todo um conjunto, é tudo que Deus deixou para nossa disciplina, para o nosso aprendizado, para a nossa sabedoria do alto de Deus, para que nós venhamos ter um entendimento, para que nós conheçamos mais do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está aqui com nós, que Jesus, quando Ele morreu, Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar um Consolador, que é o Espírito Santo, que está aqui entre nós, aquele que invoca, aquele que busca, aquele que pede, aquele que obedece os mandamentos. O Espírito Santo se faz morada dentro do nosso templo. Ele faz morada para aquele que obedece os mandamentos, aquele que nega a si mesmo, nega o seu corpo, nega a sua vontade, que não agrada a Deus. O Espírito Santo faz morada ali nele, porque ele também não habita em templo sujo, não. Tem que limpar o seu templo, para que o Espírito Santo que Jesus deixou para nos consolar, habita dentro do seu corpo, do seu templo, do Espírito Santo. Então vamos negar a si mesmo, vamos obedecer os mandamentos de Deus, vamos conhecer mais de Deus, porque não é só ter Deus no coração, não, é conhecer, ter intimidade com Ele, viver o extraordinário, sobrenatural, o inefável da parte de Deus. Então Jesus Cristo deixou a Bíblia, Deus deixou a Bíblia para nós ter intimidade com Ele. Eu só creio em Deus, é só Deus, é Deus, não preciso dessas lorota, dessas palavras, desses nhenhenhen, desse nhenhen. Muita gente fala isso, né? Que a palavra, não acredita na palavra de Deus. Como assim, gente? Que não acredita, a palavra é fiel e verdadeira. Foi Jesus que falou a palavra, instruiu os apóstolos para escrever para nós. Acorda, gente, acorda, essa palavra que foi Deus que deixou para nossa correção. Como que não acredita na Bíblia, na palavra de Deus que Deus deixou? Meu Deus, que cegueira espiritual é essa? Olha para você ver o que Deus deixou aqui para nós lá em Mateus 7:13. Fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, que é a porta do mundo. Olha que clareza essa palavra. Muita gente fala, isso é homens normais que escreveram. Como que esse homem normal que escreveu isso aqui sabe de tudo isso que está na Bíblia, de tudo que está acontecendo hoje? Como que esse homem sabia, né, de tudo isso? Então foi instruído por Deus, que Ele deixou para nós, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por esse caminho espaçoso, que é o mundo, né, que tudo pode. Tudo posso, tudo posso. Tudo te é lícito fazer, mas nem tudo te convém fazer, que fala a palavra de Deus. Fala aqui, muitos são os que entram por ela, né, pelo o caminho largo, o caminho espaçoso. O que é o caminho espaçoso? O caminho que leva à salvação, que é apertado, que você tem que encolher para você conseguir entrar. Essa ninguém quer. O caminho de Jesus Cristo, ele é apertadinho mesmo, ele é difícil de caminhar por ele, mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui com a gente, dando força, nos sustentando, né, que ele fala, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, vós também vencerá. E fala aqui, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
E poucos há que encontrem. Olha que palavra grave, séria, né? Poucos é o que encontra esse caminho apertado, né? Essa porta estreita. Ninguém quer essa porta estreita, que é o caminho largo aí, ó, da perdição, que conduz ao inferno. Vamos entrar na porta estreita que conduz à vida eterna, no céu, diante de Deus, para nós estar lá, ó, vendo face a face a Deus. Mas fala também que nós temos que estar em santidade, purificação, lavado e remido no sangue de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A palavra já diz isso, sem santidade ninguém verá o Pai. Então vamos estar em santidade, porque Deus, ele te recebe como você está, da maneira que você está, mas depois tem que haver uma transformação genuína, de dentro para fora. Ele te aceita da maneira que você está, mas depois ele fala, igual ele falou para a mulher samaritana, que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Ele não concordou com o pecado dela, senão ele não tinha falado para ela: vai e não peques mais. Ele não concordou, porque ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, as coisas pecaminosas desse mundo. E como ele falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Então, porque não é para pecar, é para você fazer de tudo, se limpar, se purificar, se santificar diante de Deus e não pecar mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você prostituía, você não prostitui mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mexia com droga, você não mexe mais, porque o Espírito Santo te limpa, ele te transforma, ele te renova. Se você mentia, você não mente mais. Se você gosta das coisas mundanas, você não gosta mais, não faz parte da sua vida mais aquilo. As coisas mundanas aí, ó, que te afasta de Deus, da face de ver a Deus. Você não quer isso mais para sua vida. Você está aqui no mundo, mas você não quer as coisas mundanas. As coisas mundanas, você está aqui, ó, você come porque você precisa. Você veste porque você precisa. Você trabalha porque você precisa. Mas é porque você está aqui nesse mundo ainda. Mas as coisas mundanas, que não agrada a Deus, que abomina a Deus, e essa você não quer mais, você quer afastar dela. Todos os dias você luta, todos os dias você tem que lutar para afastar dessas coisas mundanas. Se você ainda está preso nas coisas mundanas, luta todos os dias para que você seja livre, liberto dessas coisas mundanas. Porque aquele que está preso naquelas coisas que não agradam a Deus é porque você é escravo. Você é escravo, você não é livre. Nós somos livres, porque nós temos a livre espontânea vontade de falar: não, eu não quero, não, eu não faço, não, eu não vou. Agora muitos aí não podem falar não, porque é preso naquele pecado, é preso naquele vício, é preso naquela abominação que não é do agrado de Deus. Então vamos ser livres, vamos ser libertos dessas coisas mundanas que nos afastam da face de Deus. Vamos nos purificar, nos santificar na presença dele. Aquele que aceita Jesus Cristo, ele é mudado de dentro para fora. Aquele que batiza nas águas e no Espírito Santo, ele é transformado de dentro para fora. Então aceita Jesus Cristo verdadeiramente na sua vida, para que você comece a transformar a sua vida de dentro para fora, porque o Espírito Santo, ele faz isso. Quando o Espírito Santo habita no seu corpo, você tem que haver uma mudança genuína. Porque o que não mudou é porque o Espírito Santo não está nele. Porque o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Então vamos querer essa mudança de Deus. Vamos querer nos santificar, nos purificar, para que nós veja a face de Deus. Para que nós viva o extraordinário, o sobrenatural, o inefável da parte de Deus. Vou falar mais pouco para o vídeo ficar mais curto, para os irmãos não ficar cansados. Ah, não gosto de ver muito, mas as redes sociais ficam lá, ó, horas e horas passando, né? Fica vendo. Mas as coisas de Deus é cansativa, não gosta de ver, já vi, já falou, já ouvi, não quer ouvir mais, não pode ouvir mais, né? Jesus Cristo fala lá, quando o paralítico foi curado, que Jesus curou o paralítico, lá no tanque de Betesda, né, que ele tentava descer no tanque para ser curado ali, dentro daquelas águas ali, né, que o anjo descia e movia aquelas águas. Muito linda essa passagem também, gente. Vamos ler a Bíblia, lá em João fala, né, desse milagre que Deus fez. Ele foi curado e ele encontrou Jesus lá no templo. Jesus falou para ele: você está são, vai e não peques mais. Jesus falou para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus fala para ele, Jesus Cristo fala para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque se você continuar no pecado, vai te suceder coisa pior, porque o salário do pecado é a morte eterna, a morte espiritual. Jesus, ele ali, ó, ele fala para que nós não tenhamos essa morte eterna, mas que nós tenha vida e abundância ao lado dele, de Jesus Cristo.
Então vai e não peques mais. Se você aceitou Jesus Cristo, foi lavado, vai e não peques mais. Faz de tudo, luta contra o pecado, luta para você não pecar mais. Está na presença de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, se lavando, se purificando, se santificando dia após dia. Para que nós esteja lá, ó, nas nuvens de glória do Senhor junto com Ele, quando Ele arrebatar a sua igreja. Vamos estar preparados para quando Jesus vir buscar a igreja, os lavado e remido, nós esteja pronto na presença dele. E não fica aqui, né, na grande tribulação, que vai ser horrível e terrível.